Gênesis 17. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 9 ao 14. Parte desta perícope em que se baseará o sermão dessa manhã. Gênesis 17, versículos 9 ao 14. Assim diz o Senhor. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Até aqui, meus irmãos. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, aqui nos encontramos ávidos por ouvir a tua voz, a proclamar o teu evangelho nesta manhã aos nossos corações, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e que em nossos corações deposite o tesouro precioso da tua palavra, Senhor. Nos ensina mais e melhor acerca da tua aliança, graciosa aliança, Senhor. Que possamos compreendê-la, Senhor, para vivê-la em todos os nossos dias, para o louvor da tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Como nós já vimos anteriormente, irmãos, toda aliança, principalmente as que são descritas aqui no livro de Gênesis, possuem elementos ou determinadas características, como, por exemplo, as partes que são envolvidas, onde está sempre presente a figura de um soberano, juntamente com os seus vassalos, bem como também os termos, os sinais, os termos naquilo que diz respeito às responsabilidades que cada um tem de cumprir na aliança que foi firmada e o sinal que a estabelece para a memória de ambas as partes. Dessa forma, no último sermão, nós vimos que o Senhor, depois de 13 anos, novamente aparece a Abrão para ratificar a aliança que havia feito com ele quando o tirou de Ur dos Caldeus. Nessa aparição, meus irmãos, Deus inicia um diálogo com Abraão, revelando-lhe um dos atributos exclusivos da sua divindade, a onipotência. Um atributo que o faz conhecido como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Após isso, Deus reitera então suas obrigações pactuais com Abrão, dizendo que tornará firme a sua aliança, afinal, ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que ele o abençoaria e o multiplicaria grandissimamente, ou seja, faria de Abrão um homem poderoso e honrado, o termo utilizado por Moisés e traduzido para o português aqui como multiplicarei extraordinariamente, significa, na verdade, tornar algo grande em uma escala de magnitude ou importância aqui. Também disse que Abraão seria fecundo, geraria muitos filhos,
reis e nações procederiam dele. Percebam, irmãos, que isso aconteceria através da sua descendência natural, com os filhos que o Senhor já havia lhe dado, Ismael, mas também com o que ainda iria lhe dar, Isaque, e os filhos que teve com a outra serva, Quetura, que faria dele Abraão, pai de muitas nações, e por causa disso, seu nome seria mudado para Abraão, cujo significado é pai de multidões. E assim, então, meus irmãos, nessa promessa, Deus revela a Abraão que a promessa no que diz respeito ao seu descendente não se limitaria apenas à sua semente natural, mas também espiritual através da bênção do Evangelho. Observe que aqui, nestes termos, temos então uma expansão desse pacto a todos aqueles que, de todas as nações, assim como ele, Abraão, creriam nas promessas do Senhor, creriam no Senhor e nas suas promessas. Sendo assim, agora, irmãos, depois de ter estabelecido suas obrigações pactuais, o Senhor passa então a estabelecer as de Abraão e de seus descendentes para com ele. A pergunta que surge diante disso, então, é: que obrigações são essas que Deus estabelece para que Abraão e todos os seus descendentes cumpram? Percebam que não apenas as obrigações serão ditas por Deus a Abraão para que guarde a sua aliança, mas também o próprio Deus estabelece um sinal acerca dessa aliança. Então, hoje nós vamos tratar sobre as 3 obrigações que deu o Senhor a Abraão e seus descendentes, como podemos constatar aí na narrativa de Moisés, a partir do versículo de número 9. Volte seus olhos para a Escritura e veja novamente o que diz o Senhor nos versículos 9 ao 11. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Amém. Percebam então, irmãos, que a primeira obrigação pactual que Deus dá a Abraão é a de guardar essa aliança, ele e a descendência dele. Notem que, enquanto a ação de inaugurar a aliança era inteiramente resultado da iniciativa divina, confirmá-la, no entanto, envolvia uma resposta humana, uma resposta por parte da segunda parte nesse pacto. E que resposta, então, era essa? Ora, Moisés é muito claro quando escreve e diz guardá-la. Mas o que isso significa? Guardar a aliança, irmãos, significa guardar o sinal da aliança, conforme o texto que nós acabamos de ler. E eu vou ilustrar isso para vocês. Quando um casal de noivos jura lealdade mútua, eles trocam alianças como um sinal, um selo do compromisso pactual que acabam de firmar. Deus, ao longo de toda a história, irmãos, concedeu certos sinais juntamente com as suas alianças. Foi assim quando estabeleceu o sinal do céu como selo do pacto da preservação que firmou com Noé. Mais à frente, com o próprio Moisés, estabeleceu o Senhor o dia de sábado como sinal da aliança sinaítica. A unção real foi um sinal da aliança davídica. E na nova aliança, Cristo instituiu o batismo e a ceia como sinais desse pacto, o mesmo pacto que se desenvolve ao longo da história da redenção. O pacto de Deus com o seu povo. O sinal é, portanto, uma confirmação daquilo que foi pactuado, do compromisso que foi firmado entre aquelas partes. Deixa eu melhorar o entendimento de vocês ainda mais. Imaginem agora um leilão. Ali no leilão nós temos a figura do leiloeiro e dos participantes.
Cada um desses participantes assina um termo de responsabilidade e compromisso, onde neste termo, neste documento, estão as cláusulas do contrato que firmam a partir dali, e dentre elas, o compromisso de pagar pela peça a ser leiloada o valor descrito no lance que este der pelo objeto. Assim, o leiloeiro inicia o leilão e apresenta o objeto e estabelece um preço inicial para a aquisição daquela mercadoria. Os participantes contratados, então, fazem um sinal. Eles erguem uma de suas mãos ou uma plaquinha com o valor do lance por aquela peça. Ao fazer isso, percebam que o participante assume a responsabilidade de que o valor que ele está oferecendo, por ele mesmo, será pago. Será pago. Porque o sinal representa a aliança. A aliança é representada pelo sinal. Se nós podemos ter certeza acerca do que vai acontecer, irmãos, ou não, no mundo hoje, basta considerarmos os sinais da aliança de Deus, que permanecem como genuínos indicadores do compromisso de Deus com a humanidade e, em especial, com o seu povo. E que nos lembram, irmãos, que o Deus eterno se comprometeu com um povo. E este povo está comprometido com ele num pacto de vida e morte. Sendo assim, o sinal que Deus institui entre ele mesmo, Abraão e sua descendência, serve para trazer à memória o compromisso envolvido tanto dele, o Senhor, como o de Abraão e seus descendentes. E que sinal era esse? Versículo 10 e 11, o Senhor diz: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. A circuncisão, segundo o historiador Francis Schaeffer, era uma prática ritualística de pureza registrada por vários escritores gregos ao longo da história, como sendo um costume cujas origens remontavam aos povos do Egito antigo. Já Heródoto, um historiador grego do V século a.C., dizia que povos como os cólquidas e os etíopes, bem como os egípcios, desde os tempos mais remotos, praticavam esse rito, o rito da circuncisão. Logo, irmãos, que a circuncisão era também uma prática comum entre outros povos. É um fato que a própria Escritura registra em suas páginas, como no caso dos amonitas, dos moabitas, dos edomitas e dos próprios egípcios, que são descritos nas palavras do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos 25 e 26, e de Josué, capítulo 5, versículos 2 ao 9. Porém, nestas culturas fora de Israel, era realizado esse rito apenas com homens ou jovens, adolescentes, adultos, não com crianças, porque a cerimônia estava associado, na maioria das vezes, com um rito de passagem para a idade adulta. Já em outras, era um rito voltado à fertilidade masculina, geralmente aplicado antes da cerimônia de casamento. Nesse ritual, então, uma incisão era feita no prepúcio para retirada de parte do tecido que cobria o órgão sexual masculino. De fato, esta era uma prática geral nos dias de Abraão, principalmente entre os egípcios. Porém, irmãos, a circuncisão, que é estabelecida por Deus aqui como sinal da aliança, é radical. Ela não é apenas diferente, ela é radicalmente diferente
da praticada pelos demais povos. E isso precisa ficar claro para nós aqui, para não acharmos que essa foi uma prática copiada de outras nações. Não foi, irmãos, de modo algum. Essas diferenças vão ser mensuradas aqui no texto a partir do versículo 12, onde Deus revela a Abraão como isso seria feito. E aqui nós chegamos então à segunda obrigação que Deus dá a Abraão e seus descendentes. Vejam aí o versículo 12. O texto nos diz: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Então, diferentemente da prática pagã, o rito da circuncisão deveria ser observado, em primeiro lugar, por crianças. E quando eu falo de crianças aqui, eu estou falando de crianças recém-nascidas, até 8 dias, diz a Escritura. E não apenas jovens ou homens adultos. Em segundo lugar, o prepúcio era extirpado não como um sinal de fertilidade ou transição para a idade adulta, muito menos como uma prática de higiene ou saúde. Era antes uma ação dedicada à pureza espiritual e, portanto, não corpórea, como nos lembra o puritano Matthew Poole. O prepúcio era um símbolo significativo de pecados reais e da própria propagação do pecado original. A extirpação dele, portanto, tornava-se um selo da graciosa aliança de Deus para a remissão de pecados cometidos e o recebimento, irmãos, da graça das bênçãos oriundas da redenção futura. Em terceiro e último lugar, era uma marca de separação, era um sinal de distinção que declarava aquele que recebia como sendo parte do povo de Deus, filho da aliança, co-herdeiro das promessas de Deus. Uma marca, irmãos, que não podia ser desfeita, mas se tornava perpétua. E aí vejam que há relatos que no período do judaísmo, do segundo templo, 400 anos entre Malaquias e João Batista, alguns dos judeus revoltados saíram do judaísmo e tentaram fazer uma cirurgia para desfazer a circuncisão. Mas isso não era possível de ser feito, irmãos. Um símbolo de que a aliança é eterna. Um símbolo que demonstra àquele que a recebe que Deus não voltaria atrás. Quem era de Deus, portanto, era marcado como sendo dele, de modo que essa marca não podia ser removida. Esse sinal, com esse significado, era, portanto, irmãos, exclusivo da aliança de Deus com Abraão. Exclusivo. E é por isso, então, que Deus exige que Abraão circuncide todo o nascido ou comprado em sua casa. Vejam aí os versículos 13 e 14. Deus diz: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então vejam, o texto nos diz que os participantes da aliança deveriam pertencer à casa de Abraão, quer por meio de uma geração natural ou de seus servos, aqueles a quem Moisés se refere no versículo 12 aí, como sendo o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência.
E isso nos mostra uma grande realidade, irmãos. Nos mostra que, desde o início, Israel nada sabia ou nada a respeito de tal ideologia defendia um tipo de pureza racial, o que contraria o discurso sionista no mundo moderno. Eu vou trazer aqui uma breve nota acerca disso. O sionismo é um movimento político nacionalista que surge no final do século XIX e que, dentre muitas outras coisas, carrega em seu discurso, inclusive em nossos dias, uma defesa exacerbada quanto à identidade judaica, principalmente no que diz respeito à assimilação de judeus por sociedades ou nações ou culturas de outros países. Eles defendem, sim, uma certa supremacia racial, o que vai de encontro com o que Deus revela na própria Escritura. O texto, então, observem, contraria esse tipo de pensamento e nos mostra que, desde o início, irmãos, o povo de Deus podia instruir em sua membresia pessoas de qualquer nação do mundo e não apenas a descendência sanguínea de Abraão. Esta nunca foi o requisito fundamental e, portanto, suficiente para que alguém viesse a pactuar com Deus e ser aceito como membro da aliança da graça, podendo ser declarado não apenas como filho de Abraão, mas como filho do próprio Deus. E aí vejam, ora, a circuncisão como sinal do pacto deveria ter sido, portanto, para estes uma fonte de humildade, para principalmente os descendentes sanguíneos de Abraão, uma vez que testificava a necessidade da purificação, da corrupção do pecado, como Deus inicia o diálogo aqui com Abraão, dizendo, anda em minha presença e ser perfeito. No entanto, ao longo da história, ela passou a ser considerada como um indicador de que o povo de Israel, de alguma maneira, havia se tornado melhor do que outros. E vejam esse absurdo, irmãos. Nós chegamos ao primeiro século onde o judeu se regozijava em ser o que era judeu. E desprezava todas as nações, se colocando como acima de todos os demais. O judeu gostava de dizer que Abraão ficava na porta do inferno para que, se um judeu por acaso descesse até lá, ele impedisse a sua entrada, porque a porta de entrada do inferno era só para os gentios. E isso não é diferente em nossos dias, irmãos, infelizmente. Há castas dentro do próprio cristianismo hoje. Uma das coisas que foi combatida de forma veemente pelos reformadores foi justamente a divisão em castas dentro da igreja romana. O alto e o baixo clero. E nós temos cometido os mesmos erros. Parece que nós não aprendemos com a história que o Senhor nos conta, com o testemunho que o Senhor nos dá ao longo da Escritura. Eu ouvi certa vez um jovem dizer, quando indagado, se a fé reformada era superior a todas as demais evangélicas que haviam no país, e ele disse, sim, claro, nós somos muito mais sábios e muito melhores do que todos eles. E eu então intervi e disse, a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, também muito será cobrado. O conhecimento recebido não pode ser, nunca, por nós, tido como
objeto de supremacia. Antes deveríamos recebê-lo com humildade. Fruto de um coração, irmãos, que reconhece exatamente essas coisas, que desde o início do culto nessa manhã, temos dito ao Senhor a nossa indignidade. Porque se de fato olhássemos para nós como piores pecadores, não teríamos espaço em nosso coração para nos acharmos de modo algum superior a nenhum outro pecador neste mundo. O sinal da aliança deveria nos conduzir, irmãos, à confissão de nosso estado de pecado. Nos conduzir à consciência da indignidade das bênçãos de Deus. E, principalmente, a necessidade de purificação diante do Senhor, a qual só é possível através de um mediador. Quando um cristão pensa em si mesmo como melhor que os outros, ele, assim como aqueles judeus do segundo templo até o primeiro século, e ainda hoje em nossos dias, ele desvirtua o significado deste sacramento, do sinal e do selo dessa aliança da graça, que Deus revela aqui hoje, mais uma vez. Porque a circuncisão, irmãos, ela não foi instituída para ser meramente um sinal de identidade nacional, irmãos. Pelo contrário, como destacou o próprio Deus a Abraão, lá no versículo 7, antes é um sinal para mostrar. Vejam aí o versículo 7 do versículo 17, do capítulo 17. Para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Percebam que, assim como a circuncisão, também o é o batismo. Ambos, dádivas de Deus ao seu povo, como sinais e selos da mesma aliança da graça. Da aliança que é proclamada nas palavras divinas e que ecoam por toda a Escritura: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Percebam então que estas declarações, nem individuais e nem familiares, podem suplantar as responsabilidades diante do Deus do pacto. E nos revela, então, duas coisas importantíssimas de serem ditas hoje aqui, em nossos dias. Em primeiro lugar, que Deus lida com famílias, nos compromissos da aliança. E em segundo lugar, que a ordem criada das famílias não é ignorada nas provisões redentoras de Deus. Pelo contrário, Ele as restaura em seu plano de redenção. E certamente, irmãos, não é apropriado confiar na descendência natural como base de redenção. Não é porque fomos alcançados pela graça que os nossos filhos obrigatoriamente já estão salvos e redimidos. Deus, em sua obra da redenção, no entanto, Deus, na sua obra de redenção, não coloca a natureza contra a graça. A ordem familiar da descendência contra a ordem espiritual. Está claro que não se deve confiar em qualquer suposto mérito que possa estar vinculado à descendência física como garantia da aceitação diante de Deus. Contudo, um crente em Cristo deveria confiar nas promessas de Deus acerca da redenção dos seus descendentes. Pois como sinais e selos, eles tensionam fornecer uma fonte de garantia para o povo de Deus, de que pertencem ao Senhor. Quando ligados à fé, eles confirmam
àquela pessoa as bênçãos desta aliança. E vejam aqui, então, a importância dos sinais, irmãos. É porque hoje podemos contemplar o arco-íris nos céus, que podemos olhar e nos lembrar do sinal do pacto da preservação. O mundo não será destruído pelas águas. Ainda que hajam enchentes, ainda que rios transbordem em nossos dias, ainda que hajam situações de calamidades, como a que enfrentou o Rio Grande do Sul no início desse ano, ainda assim, nós olhamos para este sinal até os nossos dias e nos lembramos da promessa de Deus, graciosa promessa de Deus e da sua aliança. Deus não tornará a destruir o mundo com água. Então, como podemos olhar para este sacramento? E aqui eu quero me referir ao batismo. E não nos alegrarmos. E não enxergarmos a mesma providência na administração do mundo e, em especial, das nossas vidas, pela graça do Senhor. Vejam, o texto que nós estamos expondo nessa manhã é bastante claro e não deixa qualquer tipo de dúvida acerca de que os filhos daqueles que professam fé no Deus de Abraão recebem o selo da aliança. Por quê? Porque Abraão recebeu uma ordem específica. Aos 8 dias de idade, a criança deverá receber o sinal e o selo da circuncisão. Observem que essa ordem vigorou por aproximadamente 2000 anos, dos dias de Abraão até os dias de Cristo. Diante disso, a pergunta que surge para nós é: o que a circuncisão significava, então, para aquele povo, e em especial, para as crianças daquela antiga aliança? Ora, para eles significava o mesmo que para os adultos. Quer crianças, quer adultos, a circuncisão os selava na membresia do povo de Deus, externamente constituído. Ao mesmo tempo, se este era um eleito de Deus, ela também o selava na posse das promessas, mais cedo ou mais tarde, das promessas espirituais da aliança. E que promessas eram essas, irmãos? A remoção da dureza do coração, da incredulidade e da obstinação, pois era um sinal de obediência, do amor e da consagração da vida a Deus. Como disse Deus a Abraão no versículo 1, anda na minha presença e ser perfeito. Moisés, quando fala aos israelitas em Deuteronômio 10:16, vejam, ele diz, abra sua Bíblia em Deuteronômio 10:16. Deuteronômio 10:16. Deuteronômio 10:16. Moisés diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Veja, é óbvio que a circuncisão na carne apontava para uma outra circuncisão, uma circuncisão espiritual, no coração do indivíduo. E indicava, então, que o povo marcado por ela era um povo que deveria ser obediente a Deus e que um povo que andava no temor do Senhor. Basta observarmos, então, o que mais adiante Moisés vai dizer, ainda em Deuteronômio, veja aí, Deuteronômio 30, versículo 6. Deuteronômio 30 e versículo 6. Vejam aí o que Moisés diz, Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de
tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. A circuncisão física era símbolo da conversão que Deus operava no coração, para que os israelitas pudessem amá-lo de todo ele, uma vez que, se Deus não a fizesse, o judeu nunca iria o amar, não de todo o seu coração. Por quê, irmãos? Porque assim como nós, era também e é o coração do judeu. Eles são tão pecadores como nós. São tão filhos de Adão como nós. Seus corações eram tão inclinados ao mal como os nossos. E, portanto, a menos que Deus desfaça isso, eles não o buscariam, eles não o temeriam, eles não o honrariam, eles quebrariam essa aliança, como muitos têm feito hoje. Assim, Deus não apenas os circuncidava na carne, mas também no coração. E ao ser feito isso, eles podiam então amar a Deus e servi-lo obedecendo. E esse, irmãos, é o significado da circuncisão, em seu sentido mais profundo. É por isso que o profeta Jeremias, séculos depois, vai falar para a nação de Israel, uma nação rebelde. Ele vai dizer: circuncidai-vos no Senhor e circuncidai o coração, ó homens de Judá, ó moradores de Jerusalém. Por que Jeremias estava dizendo isso para quem já era circuncidado? Eram circuncidados, no entanto, na carne. Mas isso não significava nada, pois tinham de ser circuncidados no coração. Porque era isso que apontava a circuncisão. O sinal exterior que aponta para a realidade de uma bênção interior. Porque o sentido espiritual da circuncisão vai ficar ainda mais claro no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, fariseu, mestre da lei, que conhecia muito bem a sua religião, diz em Romanos 4,11. Abra sua Bíblia em Romanos 4,11. Romanos 4, versículo 11. Paulo diz: e recebeu Abraão o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Observem aí que Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé e que este recebeu o sinal da circuncisão, uma vez que a circuncisão era o selo ou sinal de que o homem é justificado pela fé. Logo, ela representava a fé que Deus exigia da parte de seu povo, ou como Paulo diz em Romanos 2, 28 e 29. Veja aí Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ora, Paulo estava reagindo ao legalismo judaico de sua época, que dizia: nós somos circuncidados, nós somos povo de Deus, nós somos descendência de Abraão, nós temos a marca que pertencemos à aliança. No entanto, Paulo lhes diz que a verdadeira circuncisão é a do coração. Que aquele sinal exterior aponta para um sinal interior, para uma realidade que ocorre interiormente no coração do homem. Logo,
Aponta para a realidade de que o verdadeiro crente, o verdadeiro israelita, o genuíno judeu, é todo aquele que crê no Deus de Abraão, cujo coração foi circuncidado. Essa realidade é tão latente no Novo Testamento que o apóstolo Paulo vai reverberar ela em várias cartas. Não apenas quando escreve aos Romanos, mas, por exemplo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, onde diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. O mesmo ele vai dizer quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 11, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Sendo assim, irmãos, torna-se bastante claro que a circuncisão era um sinal físico aplicado na carne, mas que carregava em si um simbolismo, uma marca exterior que apontava para uma realidade interior de consagração, de conversão a Deus, de transformação, de mudança de vida, de remoção da incredulidade, de conversão, de novo nascimento, de amor e obediência a Deus. Foi a essa marca que Deus se referiu quando disse a Abraão: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós. E parou por aí, não foi, irmãos? De modo algum. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. E da tua descendência depois de ti. A circuncisão, que era símbolo da fé, do arrependimento e da nova vida, Deus está dizendo a Abraão, deveria ser aplicado aos meninos, às crianças, aos seus filhos, com 8 dias de vida. Não era quando alcançassem a idade da razão. Eram aos 8 dias de vida. Mesmo que ela fosse um sinal religioso, um sinal da fé, do símbolo da mudança de coração e da obediência a Deus, deveria ser aplicada a bebês de 8 dias, que gritavam na hora daquele procedimento. E que, como bebês de 8 dias, não tinham nenhuma noção, não tinham a menor ideia do que estava acontecendo com ele. No entanto, mesmo assim, o sinal da aliança era colocado neles. Eles não tinham fé, eles não tinham arrependimento, eles não tinham consciência, eles nem tinham entendimento do que é se ter um compromisso com Deus, com 8 dias de nascido. É claro que lhes faltava discernimento, e isso completamente, irmãos. Apesar disso, Deus ordena que a circuncisão seja aplicada a bebês com 8 dias de vida, como símbolo da fé, como símbolo da aliança da graça, como símbolo da mudança de coração. Uma vez que o sinal da nova aliança, instituído por Cristo, é o batismo, sendo esta nova aliança ainda mais superior a todas as anteriores, cujas promessas não se distinguem, pelo contrário, elas se ampliam e se coadunam e se cumprem na pessoa do mediador, como poderiam ser deixados de lado os filhos daqueles que receberam este novo sinal, que aponta para a mesma graça, que aponta para a mesma aliança.
que aponta para o mesmo Deus, para o mesmo Redentor. Não podem, irmãos, e não foram deixados de fora. O batismo dos filhos dos crentes na nova aliança foi praticado pelos apóstolos e recebido pelos primeiros cristãos por séculos. Exatamente porque eles tinham esse, não apenas entendimento, mas conhecimento que o próprio Deus nos revela nas suas sagradas Escrituras. A realidade do pacto, descortinado ao longo da história redentiva. É por isso então que Irineu de Lyon, nos primeiros séculos da cristandade, anos 130, acreditava que todos os filhos dos crentes, grandes ou pequenos, bebês ou não, deveriam ser batizados, receber o sinal da aliança. E ele ainda afirmava que essa era uma ordenança legada pelos apóstolos a ele. Orígenes de Alexandria, a mesma coisa, ano 185. Também defendia o batismo infantil, argumentando que a igreja recebeu essa prática dos apóstolos, baseados na revelação da Escritura. Agostinho de Hipona e outros muitos mais. Essa, meus irmãos, é uma realidade da qual nós não podemos fugir, uma realidade da qual o povo de Deus sempre se alegrou e rendeu graças ao Senhor pela sua maravilhosa bênção, que é o sinal da aliança poder ser concedido aos nossos filhos. É por isso que o salmista, no Salmo 103:17, cantava: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Uma das piores maldições que um pai pode fazer contra seus filhos é negar-lhes esta bênção. É negar-lhes este sinal que o próprio Deus é quem, por reiteradas vezes, ordena em sua palavra. Abram suas Bíblias em Isaías 59. É o último texto que eu peço para vocês abrirem hoje aqui no sermão. Isaías 59, versículo 21. Deus diz, pela palavra do seu profeta, Isaías 59, 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora para todo o sempre. Amém. Deus quer que o seu povo considere seus filhos como povo de Deus também. Escute isso, irmão. Porque nós vivemos em um país onde a maioria é assim chamado de credobatista, que defendem o batismo apenas mediante a fé. Mas nós estamos vendo aqui que o sinal da aliança de Deus, que aponta para essas mesmas realidades, a realidade da fé, do arrependimento, da graça de Deus na salvação de pecadores como nós, também o era assim para com Abraão, o pai da fé, e ainda assim o Senhor reiterou a sua promessa não apenas para estes, mas para os seus filhos, pequeninos filhos. Pequeninos filhos. Portanto,
Deus quer que seu povo considere seus filhos povo de Deus também. Diante de tudo isso que falamos até aqui, não poderíamos então avançar para a conclusão sem antes responder a uma última questão, e que geralmente não é tratado aqui no texto, mas sempre perguntam. E as mulheres? Elas foram preteridas do sinal da aliança? De modo algum, irmãos. É evidente que tanto as mulheres quanto os homens estavam incluídos nessa aliança de Gênesis. Basta observar textos como de Gênesis 34, versículo 14, Êxodo 12, versículo 3 e 4, e Joel 2, versículos 15 e 16. O ponto da circuncisão ser dada apenas aos homens aqui está ligado, em parte, ao fato do homem ser a causa da procriação e, consequentemente, da propagação da corrupção original que se apega à sua semente. Ora, irmãos, todas as pessoas geradas pelo homem são contaminadas pelo pecado, embora nem todas que foram concebidas pela mulher o sejam. Como, por exemplo, Jesus. A outra parte da questão está, então, no fato do homem ser o cabeça da mulher e da família, sobre quem todas as suas preocupações são devolvidas, e de quem vem a distinção de família e pessoas. Assim sendo, um menino circuncidado crescia e se casava, e ao casar, sua esposa e toda a sua casa eram incluídas no sinal da aliança da sua circuncisão. Isso tudo nos mostra, irmãos, que o que estava no cerne, então, da aliança de Deus com Abraão era a obediência da fé, a mudança de coração, o novo nascimento e a salvação. Tudo isso alcançado pela graça, mediante a fé em Deus e na promessa da vinda do Messias. Portanto, olhem para isso hoje, irmãos, e contemplem as riquezas insondáveis dessa graça, divina graça. Ao proporcionar para nós, pecadores, uma melhor aliança, que culmina com a salvação, nossa salvação, salvação de todos aqueles que hoje ouvem essa palavra aqui, e têm ouvido ao longo dos séculos. Porque o dever do primeiro pacto, conhecido também como pacto de obras, tornou-se impossível e insuperável para nós, uma vez que este não admite arrependimento. E qualquer esforço de nossa parte nunca será suficiente para atender às suas exigências, pois o primeiro pacto exigia perfeição. E uma vez que nos tornamos imperfeitos, não temos como atender aos requisitos desta aliança. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deixou perecer, mas estabeleceu uma nova aliança, uma aliança de graça, na qual a vida e a salvação são gratuitamente fornecidos e oferecidos ao homem caído e vistos através da obediência e satisfação do segundo Adão, Cristo Jesus, nosso mediador. Aliança essa, irmãos, que bem se chama da graça, porque veio da rica e livre graça de Deus. As promessas graciosas desta aliança, bem como as bênçãos contidas nela, gratuitas e livres, são, como dizia Thomas Boston, como as estrelas no céu. Vejam, irmãos, quando os anjos pecaram, Deus os expulsou do céu e os deixou perecer em miséria. Mas foi graciosamente feliz
por fazer uma aliança com seu Filho, como segundo Adão, para recuperação, ou melhor, para remissão e redenção de pecadores, como eu e vocês hoje aqui. Pela obediência e morte deste segundo Adão, pelo cumprimento da lei e pelo sofrimento da pena que era destinada a nós, assim Deus fez ampla provisão para todas as carências e misérias de miseráveis pecadores como nós que aqui estamos hoje. No entanto, é preciso ressaltar, irmãos, que nem a circuncisão, nem o batismo são capazes de salvar ninguém. No entanto, ambos foram dados ao povo de Deus ao longo da história como sinais exteriores sensíveis de uma realidade graciosa, interior e invisível. Logo, não deve ser negligenciada, mas observada de modo sincero. Lembrem-se disso. Muitos circuncidados foram para o inferno, assim como muitos batizados também o foram. Porque esses símbolos apontam para a necessidade de uma realidade interior, a mudança de coração, o arrependimento e a fé no nosso Deus. Assim, a promessa de Deus não é que temos a vida eterna se formos batizados, mas sim que se crermos, temos a vida eterna. Fazemos parte do povo de Deus. E seremos batizados. E habitaremos todos juntos um dia, num novo céu, numa nova terra, onde reina a justiça. Unidos a todos os demais irmãos e irmãs de todos os tempos da história do mundo. Que o Senhor aplique essas verdades hoje dita a nós aqui, realidades pactuais e essenciais à nossa fé, ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos?